Olá, galera. Vamos começar nossa live. Vou convidar aqui o professor Dr. Renato Boabaidi. Douglas já está aí. Bruno, bem-vindo. Dr. Renato também está aí. Tá tudo pronto. Vamos que vamos. Opa, apareceu! Fala, meu amigo. Bem-vindo, Dr. Renato. E aí? Muito Tudo obrigado bom? por aceitar o convite, né, da nossa live. Tá? Quero dar as boas-vindas aí ao amigo, esse meu grande amigo, esse meu irmão, Dr. Renato Boabaidi, esse baita desse advogado criminalista. Dizer aqui, né, para quem está nos assistindo, para quem está acompanhando ao vivo aqui a nossa live, hoje nós vamos falar de um assunto que nos é muito caro, a advocacia criminal. Né? Então, é um assunto que nos deixa à vontade e a gente sabe, né, que o tempo ele é curto. Né? Então, como o doutor Renato já falou, né, será que em 3 horas nós conseguimos falar isso tudo, doutor Rogério? Vamos conseguir sim. Né? Eu quero aqui dar as boas-vindas ao doutor Renato Boabaidi. Quero rapidamente apresentá-lo, né, aos meus seguidores que eventualmente ainda não o conhecem. Dr. Renato Boabaidi, ele já foi servidor do nosso Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, um baita de um advogado criminalista do escritório Renato Boabaidi Advocacia Criminal. Digita lá no Google que vai lá na página do escritório dele, um verdadeiro portal jurídico com várias informações, notícias, artigos, tudo de grande qualidade. Eu sou um acompanhante assíduo desse site. O doutor Renato é pós-graduado em Ciências Penais e também pela Escola da Magistratura Catarinense. Na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Santa Catarina, já foi membro efetivo da Comissão de Segurança, Criminalidade e Violência Pública, foi membro da Comissão de Assuntos Prisionais, coordenador do estadual do nosso querido Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do qual tenho a honra também de ser associado, e depois ocupar vários cargos na nossa honrada Acrimes, que é o nosso atual presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Santa Catarina. Doutor Renato, é uma grande honra poder aqui dividir essa live com o doutor. Né? Fique à vontade aí para essa nossa conversa. Rogério, eu só vou pedir para tu aumentares um pouquinho o teu volume. O teu volume está um pouquinho baixo para mim, não sei se é a minha internet ou não. Rogério, inicialmente gostaria de te agradecer esse honroso convite, principalmente vindo de um querido amigo que a advocacia criminal me deu, né, nos últimos anos. Aí eu acho que a gente tem já um contato aí nos últimos 3 anos, 3 anos, né? Dos últimos 2 anos para cá, a gente se aproximou mais aí como amigo, realmente. Rogério, dessa simpatia que dessa prontidão aí, desse ser humano maravilhoso, sempre disponível a nos escutar e a nos ajudar no que a gente precisa. Para quem não conhece o Rogério, aos meus seguidores aí, não se comparam aí aos tantos seguidores que o Rogério tem. O Rogério aí é formado, se eu tiver errado em alguma coisa, tu me corrige, né, Rogério? É formado pela FURB, se eu não me engano, né? É mestre também na área, tem pós-graduação, tudo envolvendo a área de direito criminal. Então, assim, nunca tive o prazer de ter uma aula dele, mas acredito que os alunos aí da docência que tenham a oportunidade de ter uma aula com o Rogério, deve ser maravilhoso, deve ser uma pessoa dentro de sala de aula, deve ser um professor como profissionalmente uma pessoa de elevado caráter, de uma sensibilidade ímpar. E eu tenho muito orgulho de ter a tua amizade e de estar podendo compartilhar esse momento contigo. Vamos lá, doutor Renato, vamos botar a mão na massa. Eu vejo aqui que tem muito estudante de direito, né, entrando na nossa live, que querem saber um pouco dessa nossa advocacia, desse nosso dia a dia, até para fazer um grande teste vocacional e saber se tem essa veia também, né, da advocacia criminal. Eu quero começar falando que a profissão do advogado é a única profissão que está estabelecida na Constituição da nossa República. Não tem nenhuma outra profissão lá. A nossa está lá com destaque no artigo 133,
dizendo que o advogado ele é essencial à administração da justiça, né? De forma que, sem a atuação do advogado, nós não temos a concretização de fazer a justiça no caso concreto. E falar do advogado criminalista, então, é um negócio muito emocionante para mim, é uma coisa importante, porque o advogado criminalista ele precisa ter, né, para advogar nessa área tão difícil, né, ele precisa ter assim, alguns ideais, ele precisa ser intransigente em alguns princípios. E aí eu trago aqui, né, para começar a nossa conversa, do Manuel Pedro Pimentel. Ele fala o seguinte: o advogado criminalista tem que ter coragem de um leão, a brandura do cordeiro, a altivez de um príncipe e a humildade de um escravo, a fugacidade de um relâmpago, a persistência de um pingo d'água, a rigidez do carvalho e a flexibilidade de um bambu. Por essa poesia, a gente vê que a advocacia criminal ela exige muito do advogado como profissional, mas também do advogado como ser humano, como pessoa, né? Vi lá na página do Dr. Renato Boabaide e de todos os advogados criminalistas praticamente com os quais eu convivo, que estão todos, né, na maioria das vezes, 24 horas de plantão, né? Então a gente tem assim um verdadeiro sacerdócio. Não é possível vir advogar na área criminal se não tem assim aquele ideal de liberdade, né? Aquilo tem que ser um negócio que entra no corpo do advogado, né? Não é possível a gente ver um advogado, por exemplo, fazendo discurso em rede social de pena de morte, de prisão perpétua, de punição em praça pública. Isso é um negócio que não condiz, né? Já com esse verso aqui que eu li para os nossos colegas. Então, assim, o senso de humanidade, ele precisa ser aflorado, né? Quando a gente trata de um caso, é diferente de uma outra advocacia, muitas vezes. Nós tratamos de um caso, né, do nosso cliente, que nos patrocina, mas, ao mesmo tempo, para resolver esse caso está muito ligado à própria pessoa do nosso cliente. Então, nós temos que entender a vida também desse cliente. Então, aqui, né, no meu escritório, os outros advogados que trabalham aqui comigo, às vezes me pegam no pé, né, que eu levo aí uma tarde inteira conversando com o cliente na nossa primeira entrevista, porque eu preciso entender a vida do cara, entender as circunstâncias nas quais ele vive, né? Não é só despachar no ar-condicionado, fazer petição e protocolar e vai adiante. E esse sentimento da advocacia criminal, doutor Renato, eu quero assim compartilhar com o doutor. Eu tenho um grande amigo, né, da área empresarial, advogado na área empresarial, e um dia nós fizemos uma parceria num processo complicadíssimo, né, da área criminal. Né? E ao final do julgamento, ele olhou para mim e falou assim: olha, Rogério, né, em todos os meus anos de profissão, eu nunca me senti tão advogado quanto hoje. Então, tem assim, essa plenitude, né, na advocacia criminal, né, que exige do profissional. Então, quero, assim, nessa primeira etapa, doutor Renato, saber um pouco assim, do doutor Renato, da sua experiência, né, dessa parte, desse senso humanista, né, que é exigida do advogado criminalista, essa sensibilidade que nós, advogados, precisamos ter. Dá uma ajuda aí para mim, doutor Renato, nesse sentido. Rogério, assim, eu inicialmente ratifico tudo o que tu falaste, né? Eu também me filio a essa corrente de que o advogado, o criminal, o advogado que decide atuar na área criminalista, ele tem que ter, o primeiro de tudo, cara, o primeiro de tudo que o advogado, teus alunos aí estiverem nos ouvindo, o primeiro de tudo que você definir, você quer advogar na área criminal, você tem que fazer uma introspecção, uma reflexão, e dizer assim, ó, porra, eu tenho a sensibilidade de trabalhar com um ser humano, eu vou ter paciência para trabalhar com um ser humano, eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de sentir o suor, eu gosto de sentir o choro, eu gosto de ver, não é gostar de prazer, né? Mas é ter essa simbiose, né? Eu vou me adaptar aquilo não vai me amargurar, aquilo não vai me trazer prejuízo da minha vida pessoal, eu vou conseguir suportar essas dificuldades, essa miserabilidade que vai estar do outro lado, eu vou conseguir trabalhar com isso, eu vou ser forte o suficiente para não maltratar aquela pessoa do outro lado,
mais maltratada naquele momento sensível que ela está, eu acho que o advogado criminalista ele tem que ter como questão número 1 para a sua advocacia a questão da humanidade. Você não vai encontrar um advogado criminal, raiz, aquele advogado que sensível às causas da advocacia criminal, sensível à defesa da liberdade, se não for um humanista, se não tiver dentro da sua consciência, dentro do seu coração, da sua mente, essa questão do ajuda ao próximo, do ajudar o necessitado, ao carente, de ter a paciência, como tu disseste, de ouvir aquela família que está angustiada, de ouvir o problema daquele cliente que está ali naquele momento, é o pior momento da vida do cara, é o pior momento da vida daquela família, né? Então, assim, não pode ser um advogado frio, não pode ser um advogado que só esteja pensando no final quanto vai ser depositado na sua conta. Não dá. A advocacia criminal não permite isso. Na minha visão, ela não permite isso. O advogado que não tiver essa sensibilidade de saber atender uma família, de conseguir compreender aquele momento de angústia daquela família e se sensibilizar, não estou dizendo para entrar no sofrimento junto, sabe? São duas coisas diferentes. Você não precisa entrar no sofrimento, você não precisa sofrer junto, mas você tem que estar preparado e você tem que estar disponível para receber aquele sofrimento de uma forma que o seu atendimento não soe de forma grosseira para os familiares e para aquelas pessoas que estão te procurando. Então, eu acho sim que a advocacia criminal, o advogado, a advogada que se preste a entrar nesse ramo da advocacia, ele tem que fazer uma autoanálise, fazer uma reflexão se é esse realmente a linha da advocacia que quer trabalhar. Se não está afim, se acha que não vai conseguir lidar com essas questões, se não vai conseguir superar essa dificuldade de, vou defender um cara que matou uma pessoa, vou defender um cara que roubou tantos milhões do governo do Estado, sabe? Então, assim, tu tem que estar preparado para superar isso, mas acolher, ouvir. O Josiel aqui deu a palavra que resume muito bem isso, a alteridade, né? Tu tem que ter a confiança, né, de que tu estás sabendo lidar com aquela situação para que tu possa exercer tua melhor advocacia, né? Tu se doar ao máximo, tá? Então eu acho que é isso, assim, nessa primeira visão, nosso primeiro resumo aí, que a advocacia criminal precisa sim, o advogado tem que ter vestir essa roupa, tem que ter no sangue o amor pela liberdade, tem que ter no sangue o amor pela compreensão, pelo não julgamento, tem que ter isso. Esse final de semana eu entrei numa discussão num grupo de colegas, amigos meus de cerveja, né? E assim, conversando sobre algumas situações, Renato, até nessa situação o cara defende os caras desse jeito. Cara, mas é do meu jeito, do meu caráter, assim, ó. Mas o cara roubou tantos milhões. Ó. Cara, tem certeza que o cara roubou? Calma. Tudo leva a crer que sim, mas o cara não está condenado ainda, cara. Pode estar sendo destruída uma vida, uma carreira. Então eu, como advogado, eu tento passar para os meus amigos e para os meus colegas, enfim, essa questão, assim, o advogado criminal tem que ter isso no sangue. Se o advogado criminal sentar, mesmo que for para tomar uma cerveja, e de chegar e falar assim, não, aquilo lá tem cara de ser bandido, aquilo lá deve ter roubado tudo que for, aquilo lá tem cara de assassino. Cara, não é advogado criminal, não vem advogar na área criminal, que não é isso que a advocacia criminal precisa. É isso, Rogério. Né? Finalizando essa primeira parte, eu acho sendo um pouco duro demais, mas é o meu jeito, e tu me conhece bem, eu sabe que eu não tenho muito papo na língua, eu falo o que eu acho, o que eu penso, e eu estou dando a minha opinião aqui de forma bem espontânea e bem tranquila. Ótimo, por isso que o amigo está aqui conversando comigo. Né? A gente fala, né? O advogado, na verdade, ele é o psicólogo do cliente, é o psicólogo, é o padre, né? É o conselheiro, é o cara lá, é o familiar, às vezes, que se aproxima mais dele do que a própria família. E aí eu vejo aqui, né, assim, os nossos colegas entrando ali, está aí o doutor Vitor lá de Minas Gerais, doutor Alessandro, né, e nosso colega da Crimesc,
doutor Fabrício Gevaeri, também já conversei bastante com ele sobre isso, doutora Elisângela aqui também. Hoje nós vivemos, infelizmente, uma criminalização da advocacia criminal, não é? Que eu vejo assim pela imprensa, até postei aqui no meu Instagram, né, um debate, né, numa emissora de televisão, onde o cara ele meteu os pés pelas mãos, assim, não sabendo exatamente qual que é a grande atividade do criminalista, e muitas vezes a gente acaba sendo confundido com o próprio criminoso, né? E aí eu peguei lá no site do Dr. Renato Boabai, da Advocacia Criminal, uma citação do Rui Barbosa, da qual eu sou fã, né? E ele resume esse assunto. Ele fala que a função do advogado consiste em ser, ao lado do réu, inocente ou criminoso, a voz dos seus direitos legais. E é para isso que a gente recebe uma procuração. E a gente tem, claro, uma linha muito tênue. Pisando por um lado, a gente acaba sendo tão criminoso quanto o próprio cliente. Pisando um pouquinho para o outro lado, a gente já está faltando ali com a ética, né? De não trazer para ele todas as estratégias de defesa das quais ele tem direito, não usar o conhecimento em benefício da sua defesa, aqueles precedentes que lhe são mais favoráveis. E aí, quanto a essa questão da criminalização da advocacia criminal, né, e até a falta de compreensão da própria sociedade do que faz, da importância da advocacia criminal, a gente precisa ter advogados que honram e que são intransigentes no tocante às nossas prerrogativas, que não são privilégios. Aquelas prerrogativas, não tá, pega lá no Estatuto da Advocacia, mas olha que o advogado tem um monte de privilégio. Não é privilégio. Aquelas prerrogativas não são minhas, não são do doutor Renato, né? Não são dos advogados. Essas prerrogativas é uma instituição da própria democracia que está ali, né? Às vezes as pessoas, e erroneamente os advogados, às vezes, eles tomam para si como uma prerrogativa e saem dando carteiraço de advogado criminalista, faltando com aquela humildade, né, que a gente conversou ali, que a gente conversou anteriormente, né? Então, é importante também não só fazer com que a sociedade compreenda isso goela abaixo, mas a gente também tem que fazer uma reflexão, né, não é, doutor Renato, de que nós precisamos ter uma postura de advogado. Quando a gente conversa, né, mesmo lá no bar, tomando uma cerveja com os colegas, mas nós temos uma postura a zelar, né? Nós não podemos ser confundido com o cliente, né? Muitas vezes, quando eu chego na prisão, vou lá atender o cara, né, tira a bunda da cadeira, vai lá na penitenciária, né? Isso leva horas, a gente sai de lá exausto, porque as conversas não são boas, não tem assunto bom lá para tratar, e a gente sai de lá derrubado, assim, né? E tem que encontrar forças ainda para voltar para o escritório e retomar aí as atividades. E aí, muitas vezes, né, a gente precisa impor determinadas regras ali entre nós e o constituinte, e senão daqui a pouco a gente perde o controle e não pode mais exigir dele um respeito nosso. Então, a gente também precisa cuidar muito disso, né, doutor Renato? Rogério, e essa parte é muito sensível, essa parte que tu falaste ali no início, da criminalização da advocacia criminal. E sabe onde é que eu vejo isso com maior tristeza, que me dá uma sensação assim, muito triste, quando eu vejo colegas de profissão, colegas advogados que não atuam na área do direito criminal, que não têm a nossa sensibilidade de advogado criminalista que tem que ter, de fazer esse pré-julgamento, de fazer essa criminalização dos próprios colegas advogados, né? Eu já vi diversos advogados, diversos advogados, colegas, amigos. Advogado criminalista, bandido, advogado é advogado de criminoso, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é triste de ver que nem alguns colegas não conseguem entender a essência do advogado criminalista que está ali
como tu bem disseste, não é para ter os privilégios, né, que nós temos, não é para nós, não é para advogado. Aquelas garantias que o Estatuto nos fornece não é para o advogado, é para o cliente, para que ele possa ter uma defesa ampla e restrita, que ele possa ter o acesso a melhor defesa, a defesa técnica ampla, ao contraditório mais amplo possível. Então, assim, essa criminalização da advocacia é muito triste. Eu acho que a gente tem que lutar muito contra isso, tem muito a ser trilhado ainda nessa estrada, tirar da cabeça das pessoas, mostrar um pouco que o advogado criminal, ele não está ali para defender o que aquele cidadãozinho fez ali, ou que aquela cidadã fez, passar a mão na cabeça e dizer que está correto. Não. Nós estamos aqui, é basilar falar isso, mas é preciso ser dito, o óbvio é preciso ser dito e redito quando não é compreendido facilmente. Então a gente tem que reafirmar o óbvio para os nossos alunos, para os teus alunos e para os nossos colegas que nos ouvem, que a advocacia criminal está ali não é para passar a mão na cabeça de ninguém. Nós estamos ali para garantir a defesa, a mais ampla defesa, o contraditório, dar toda a garantia para qualquer que seja para minha mãe, seja para tua mãe, seja para a mãe do colega, o teu vizinho do bairro, o teu colega, o próprio colega advogado, até mês passado, considerado cidadão de bem, que acaba cometendo um desvio, que acaba cometendo um crime, né? E tu vai estar lá para assegurar o direito dele de olhos fechados. Tu não vai estar lá para dizer, pô, tu não devias ter feito isso, pô, não, né? Tu não vai fazer isso. Tu vai fornecer para ele, para que ele tenha as melhores e as mais profundas garantias. Agora, tu tocasse num assunto também muito importante, Rogério, que é um detalhe da advocacia criminal, essa linha tênue, né? Essa linha apertadíssima que o advogado criminalista trabalha, e os advogados que saem das faculdades não estão preparados para fazer esse discernimento. E esse discernimento, eu também não estava, e esse discernimento tu vai adquirindo na prática, né? Tu vai sabendo até onde tu pode ir, tu vai sabendo até onde leva a tua consciência, o teu limite ético, a tua educação, a tua formação, o teu caráter, até onde tu vai dar liberdade para o teu cliente. Né? E isso tudo é da formação da pessoa, do caráter. Eu não sabia que eu estava cometendo um crime se eu fizesse isso. Não, espera lá. Né? Se tu tivesse 5 anos de faculdade, se tu tivesse cadeira de ética, se tu fizesse uma prova, estudasse o Estatuto da Ordem para passar. Então, assim, tem que ter, o advogado tem, mas ele tem que ser preparado, e eu acho que a academia devia servir mais para isso também, de preparar o advogado para essas armadilhas, porque tu vai começando a advogar, se tu vem para a área criminal, tu começam a te oferecer muitas vantagens, porra, processo aqui, processo ali, mas daqui a pouco começam a te pedir coisas para tu fazer que tu não consegue dizer não, porque tu vê o dinheiro entrando. Então, assim, é melhor o bolso vazio e a consciência tranquila do que o contrário, né? Então, assim, eu penso que nós devemos fazer, sim, essa reflexão, mas a academia é muito responsável por trabalhar essa questão da ética, do comportamento, mas toda carreira profissional, né, tem as ovelhas desgarradas aí, então assim, mas que a gente tem que repudiar e a gente tem que cobrar e a gente tem que ir em cima, não podemos passar a mão na cabeça. Tem advogados que acham que a gente tem que ser corporativista, eu já sou contrário, eu acho que nós temos que tirar o mau advogado de circulação, sim, claro, obviamente, evidentemente, não precisa nem dizer aqui, né, garantindo a ampla defesa, o contraditório, né, mas assim, nós temos que saber sim aonde andar, com cuidado, temos que abrir os olhos, os novos que estão iniciando, não se deixe enganar com essas promessas, não se deixe enganar com lucro fácil, dinheiro fácil, né? Tem que tomar muito cuidado, se cerquem de advogados experientes no início para pegar conselho, para saber se até onde se pode ir. Né? Eu acho isso muito importante. Eu não vou deixar passar aqui, nós já tivemos aqui a colaboração do Dr. Hélio, do Dr. David também, do presidente do IASP, Dr. Gilberto, que nos prestigia também ouvindo a nossa live aqui,
meu ex-colega de escritório aqui, doutor Luciano Favre, que nos acompanha. Então, assim, pessoal, Rogério, é isso. Essa questão da criminalização, nós somos criminalizados, a advocacia criminal é vista como o patinho feio da advocacia, nós temos que desconstruir. Eu acho que isso, com algumas modalidades de crime que estão começando a surgir, isso está começando a ser um pouco desvendado, né? E os novos advogados, nós temos que ajudá-los, né, a abrir os olhos deles, que a academia não prepara eles, para que eles não caiam em armadilhas fáceis. É muito perigoso, a advocacia criminal é perigosa, sim, para quem não tem essa centralidade, essa questão central de ética, de comportamento. Eu acho bem perigoso, e nós temos que ajudar quem quer advogar a encontrar esse caminho e ajudar nesse comportamento, nessa postura que o advogado criminalista tem que ter. Nós temos que desconstruir um pouco, Rogério, se me permite, essa figura do advogado criminalista de porta de cadeia. Eu não nada contra quem advogue dessa forma, muito pelo contrário, já fiz e faço também, não tem problema nenhum, tá? Só que eu falo isso porque quando eu entrei na faculdade, vou confidencializar o negócio aqui, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha advocacia criminal como o meu mote de vida. Meu pai advogava na área da família, naquela época se fazia de tudo, fez 2, 3 júris, não tinha advocacia criminal como o ganha-pão principal da carreira dele. Então, assim, eu tinha um pouco de preconceito da advocacia criminal, eu assumo, eu tinha um pouco. Para mim, advogado, não, porra, a advocacia criminal vai lidar com a escória da sociedade, vai lidar com, vai ficar vendo, ir lá na cadeia para cuidar de bandido, não sei o que e tal. Não, eu tinha um pouco dessa visão idiota, né? Hoje eu digo que é uma visão idiota, mas com o passar do tempo, com a evolução, com o aprendizado, né? com a questão, a gente vai vendo aflorar dentro da gente essa questão humanista, né? Eu acho que a advocacia criminal é o meu caminho, eu acho que é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Então é isso, Rogério. Nesse ponto, eu acho que a gente pode fechar com isso. Legal. Eu quero falar para quem está nos acompanhando que nessas palavras do Dr. Renato eu aprendi tanto quanto, né, os estudantes aqui, os novos advogados que estão acompanhando a nossa live, né, que sabem as palavras do Dr. Renato, né? Eu também quero agradecer por isso, né? Estamos aqui com jovens advogados, né? A doutora Grisa passando aqui, né? O doutor Rogério, passou uma pessoa aqui que tu não falar, vai ficar chateada. É mesmo? A doutora Renata. A Renatinha. Doutora Renatinha. Vai estar numa live aqui conosco, né? A doutora Francine Marcola, né? Prestou compromisso agora na semana passada, né? Já está pegando conhecimento. Doutor Cristiano Caminada está lá no Recife, né? Meu ex-aluno, meu queridíssimo amigo, né, da advocacia criminal, dizendo aí que fui eu quem o incentivei, nosso grande líder, né, da Univale, doutor Anderson Alves, aí, nosso acadêmico de Direito. Isso é muito importante, né? Antes, né, de enveredar para essa área, né? Achar isso aí a defesa é muito fácil de fazer, diz que cara coitado, enfim. E é nisso que nós vamos entrar agora, né, nesse trecho da nossa live, né? Falar dos grandes desafios que nós temos, né, depois de passar por toda essa formação humanista que nós precisamos ter, né, dessa dedicação que nós precisamos ter como advogados, né, agora pegar ali numa parte mais prática, doutor Renato. Eu vejo assim, nós podemos falar de uma advocacia criminal antes dos processos de grande repercussão do Mensalão e da Lava Jato, e uma advocacia criminal depois desses grandes processos. Mas, no meu ponto de vista, isso começa lá em 2008, uma grande prova de fogo para a advocacia criminal, que é aquela reforma do Código de Processo Penal que traz para uma audiência una, onde o advogado ele já tem que ir para uma audiência preparado. Porque lá vão ser ouvidas as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, o réu já será interrogado, vão haver os debates orais,
né? E acabou, na grande maioria, não ser um outro caso de maior complexidade, em que a audiência foi muito fracionada, mas o advogado ele já tem que estar preparado lá para passar a mão no microfone e fazer ali a sustentação oral daquele caso, né? E que é a última a alegação final, que é assim, aquela parte mais importante do advogado, e ele vai estar fazendo isso, né? Quando a gente vai lá, podemos ir para o STF. Lá tem 11 pessoas que vão nos ouvir e vão entender que o nosso cliente tem ou não tem razão. Nós vamos lá no tribunal do júri, nós vamos ser tão testados quanto estamos sendo agora nessas audiências. Porque o advogado não pode fazer um serviço qualquer. Ele está com o cliente sentado ali no lado, né, que está ali torcendo para ir bem, mas ao mesmo tempo ele está julgando o seu próprio advogado. Na parte contrária, nós temos um julgamento feito por lá também, e mais um julgamento ainda feito pelo juiz. E às vezes, né, quero dizer que muitas vezes, quando eu vou nessas audiências, está lá cheio de acadêmico de direito, às vezes meus alunos, que também estão ali julgando a minha atuação. Então, acabou aquela fase de uma advocacia em que ninguém sabe o que o advogado escreve, ele só conta a vantagem quando ele faz reunião com o cliente. Ali ele passa por um teste de fogo, não é isso, doutor Renato? Então, assim, me parece que em 2008, né, a gente veio se exigir ainda mais capacidade do operador do direito penal, que ele não pode mais ir para uma audiênciazinha só acompanhar a audiência. Ele vai lá e ele vai entrar na audiência, ele tem que entrar focado, ele tem que entrar preparado, porque dali já vai sair uma sentença em relação ao cliente dele. Então, ele não vai muitas vezes ter tempo de olhar o livro, de baixar alguma coisa da internet, e ele já tem que estar com os detalhes do processo todo na mente. Então, vai lá para uma audiência de 1, 2 horas e meia, mas ele já teve que ter toda uma preparação nos detalhes do processo para chegar lá e não pagar um grande mico na frente de todo mundo. Tá? Então, eu acho que esse foi assim, uma grande alteração do Código de Processo Penal, né, onde o advogado ele precisa ter essa capacidade. Né? Então, eu quero, assim, né, nesse viés, né, hoje nós temos uma advocacia diferenciada. Né, a imprensa, ela praticamente narrou, né, a atividade da advocacia, né, criminal. Né? Então, esses presos, né, de grandes cargos políticos, os presos mais próximos da gente, né, novos advogados criminalistas, né, tirando assim, aquele estereótipo, né, daquele advogado sentadão, bonachão, cheio de argumento. Agora nós estamos com grandes detalhes e vem o pacote anticrime, doutor Renato, e vem alterações seguidas da nossa lei de organização criminosa, exigindo do advogado todo um conhecimento econômico, um conhecimento de negociação, de negociar com o Ministério Público. Como é que eu vou negociar com o Ministério Público se eu sei só pela metade, né? Se eu não sei como é que dá para jogar, como é que dá para fazer muitas vezes, né, parafraseando aí o nosso colega, né, da teoria dos jogos. Então, doutor Renato, assim, como é que o doutor Renato vê essa nossa profissão que passa por uma reciclagem, né? Acabou aquela fase, né, de botar no papel, coitado, ele é um pai de família, não pode ficar preso. Aquela criminalidade violenta, infelizmente, ela existe ainda, ela continua exigindo do advogado, mas hoje nós estamos com uma criminalidade econômica, uma criminalidade do colarinho branco, que eu já tenho que estar capacitado, inclusive, de tratar do assunto com o meu cliente. Né? Antes eu precisava ter a capacidade de transformar a juridiquês em palavras que o cliente ele entendesse. E agora nós sentamos numa mesa para combinar as estratégias de uma audiência com um empresário, com um cara que tem curso de graduação, pós-graduação, um cara que é entendido. Então, não é possível falar qualquer coisa. Né? Então, doutor Renato, assim, como é que o doutor Renato vê essa nova advocacia criminal, principalmente assim, para quem está iniciando, e para aqueles que ainda acham que a advocacia criminal é aquela lá, muitas vezes do sangue, da facada, do tiro, né? O que tem sido exigido de nós, doutor Renato? Bom, Rogério, vamos começar do início, na atuação no inquérito policial.
tá? O doutor Carlos Glavan Pinto da Luz aqui lembrou bem a ferramenta nova que nós temos. O doutor Carlos, inclusive, tem um livro recém-lançado sobre investigação defensiva. Então, assim, né, é uma das modalidades, é uma das formas que a gente precisa aprimorar do nosso trabalho como advogado, desde o início, abertura de inquérito, até antes da abertura do inquérito, a questão da investigação defensiva. É uma excelente, fica até uma dica aqui para ti, para de repente trabalhar numa live, essa questão da investigação defensiva é muito útil, é a modernidade, é o futuro, né? É o que vai vir pela frente. Tá? Voltando um pouquinho só no ponto anterior, a questão do nosso comportamento, a questão da nossa postura, eu acho de suma importância a atuação do advogado, desde do inquérito policial, com uma postura, a gente tem que desconstruir, que a gente estava tentando, né, falar antes, desconstruir essa figura do advogado, porque o advogado só vai para a delegacia para atrapalhar, que vai lá, para que ter advogado em processo de homicídio? O cara confessou, para que ter advogado? Né? Nós temos que desconstruir isso e mostrar que nós somos úteis, que nós somos necessários e que nós somos essenciais à justiça e que nós somos um dos pilares de um processo justo, digno, correto, respeitando os direitos e garantias fundamentais de qualquer indivíduo. Tá? Então, assim, a postura do advogado desde o início da delegacia de polícia, eu gosto muito do Dr. Jader Marques, quando ele fala de uma postura, de um diálogo não combativo, de uma questão de um diálogo ameno. Não é baixar a cabeça, como tu falasse, não é ser submisso, mas uma postura sem precisar ser murro, ficar dando murro em ponta de faca, sem ser uma coisa extrema. A possibilidade do advogado fazer um diálogo sem briga, né? Sem briga. Poder dialogar desde o escrivão com o delegado de polícia, enfim, ter uma relação sem conflito, uma conversa tranquila, né? Sem precisar criar inimizades. E essa nova postura da advocacia criminal, esse novo jeito de trabalhar a advocacia criminal, ela não precisa necessariamente ser somente nos delitos econômicos, nos delitos empresariais, no direito penal administrativo, a questão administrativa, criminal tributário. Ela pode ser de todos os processos. Ela pode ser do processo de roubo, ela pode ser processo de homicídio, pode ser num estupro. Ela pode ter essa comunicação não violenta, como cita o doutor Carlos Novo aqui nos ajudando. Então, assim, ela pode ser em todos os tipos de processo criminal. Tá? Eu acho que, eu penso, né, que o advogado ele tem que estar preparado para essas novas conceituações, esses novos jeitos de advogar. Além dos crimes normais, os crimes de sangue, os crimes contra o patrimônio, nós temos que estar preparados para trabalhar com delação premiada, com colaboração, com a questão do plea bargain, do compliance criminal, né? O acordo de não persecução. Então, assim, tu falaste ainda há pouco assim, como é que o advogado vai se preparar, como é que nós temos que nos preparar para a questão de trabalho. Pô, nós vamos estar trabalhando com um empresário que tem pós-doutorado na França, da área dele e tal, não é um qualquer, né? Independente de ser um pós-doc ou ser um analfabeto, a gente tem que tratar todo mundo igual, né? O advogado tem que tratar todo mundo igual porque o empresário com pós-doc, tu vai tentar explicar para ele que ele vai fazer um acordo de não persecução, tá? Ele diz, não, mas eu quero me defender. Não, mas veja bem, aqui, botando na balança, olha só, as provas estão mais nesse sentido, eu acho mais vantajoso tu fazer o acordo, aceitar o acordo de não persecução. Como é que tu vai botar isso na cabeça de um cara empresário, pós-doc, não sei aonde, não sei, ele não consegue compreender isso, e isso é da nossa função explicar para ele, né? Eu tenho alguns clientes, alguns casos, colegas, amigos, o cara é médico,
Não, mas olha só, se tu aceitar um acordo de não persecução aqui, a vantagem é essa, essa. Não, eu quero me defender. Olha, mas as provas que tem contra ti caminham. Não, mas eu não tive intenção de fazer isso, Renato, pelo amor de Deus. Cara, eu até acredito em ti que tu não teve a intenção de fazer isso, mas tu vais querer correr o risco de ter uma condenação no futuro. Essas são as vantagens do acordo de não persecução. Queres aceitar? Não queres? Vamos para o processo e vamos provar a tua inocência. Né? Então, assim, o advogado tem que estar preparado. A audiência una, quando for instituída, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer alegações finais orais? Meu Deus do céu! Tu tem que estar preparado, cara. O processo é o teu cliente, é a tua vida, é o teu contrato. Tu precisa daquilo ali para ganhar o teu pão. Tu tem que estar preparado. É a mesma coisa que os teus alunos, quando forem fazer a monografia, tu vais orientar eles, tu vai bater nas costas dele e vai dizer: ô Joãozinho, ninguém sabe mais do assunto do que tu. Vai e apresenta nos 15 minutos a tua monografia, cara. Ninguém mais sabe, ninguém sabe. A banca não estudou mais do que tu para falar sobre esse assunto. E na audiência, a mesma coisa. Tu vai chegar, tu vai estudar o processo, tu não vai levar na coxa, porque o advogado que vai levar na coxa vai se ferrar e não vai ter futuro. Tá? Ele vai ter que parar, vai ter que estudar, vai ter que ver as variáveis, vai ter que ver as hipóteses, vai ter que ver qual é a tese que ele vai levar pronta para a audiência. Se o processo for de grande complexidade, temos ali um parágrafo que dá a possibilidade de tu pedir para o juiz: excelência, é um processo de grande complexidade, são 3 réus, 4 réus, foram ouvidas 15 testemunhas, eu não tenho como fazer umas alegações finais orais agora, aqui após o encerramento da instrução. Eu vou pedir o prazo de 5 dias para apresentar em memoriais. Né? Tu tem que ter essa consciência, o juiz vai acatar ou não. Né? Se ele não acatar, faz consignar que tu pediu, tenta fazer, mas dizendo que não vai estar garantido, tu não vai garantir que as tuas alegações ali vão ser as melhores, que pode prejudicar a defesa do teu cliente. Né? Então, assim, tu tem que estar preparado, tem que estudar o caso. Não dá para, assim, Rogério, não dá mais para formar acadêmico que sai da faculdade e não sabe qual é o prazo de um recurso. Não dá, cara. Eu fui fazer alguma entrevista com alguns para a questão de estágio e tal. Eu fui intimado aqui, dia tal. Calcula para mim o prazo dessa apelação. Cara, o cara veio com uma conta. Assim, como é que tu chegasse nessa conta? Não, mas olha só, interrompe no sábado, no domingo. Cara, tu não está estudando processo civil. É processo penal. Vai refazer, abre o código, lê o código e tu vai fazer a conta certa, cara. Então, assim, se tu vai para a advocacia criminal e tu não está preparado para fazer... Cara, tem uns advogados que falam melhores do que os outros, tem uns advogados que gostam de fazer aquela encenação toda, mesmo as alegações finais orais, enche a boca, faz milhões de gestos e tal. Cada um tem o seu perfil, temos que respeitar. Né? Mas, assim, tu tem que estar preparado para o mínimo. Excelência, o que meu pai me ensinava, Rogério, eu trabalhei com ele no começo, 14 anos de idade, eu fui para o escritório dele, ele me botou, eu não era um aluno assim, muito, assim, de gostar de estudar, ele me botou para trabalhar no escritório dele. Então, assim, desde os 14 anos, sem estar na faculdade, eu já ajudava ele no escritório. Né? E eu, depois que eu comecei a advogar, eu falei assim: pai, as tuas petições aqui só tem a qualificação, o fato, o direito e o pedido. Cadê a jurisprudência? Tu não vai botar jurisprudência? Meu filho, eu não preciso de jurisprudência. Não precisa. Quais são os pilares da petição? Quais são os requisitos essenciais da petição? É a qualificação, o direito reclamado e o pedido. Deu. Não precisa ficar enchendo linguiça. Então, você tem que ir para a audiência una, já mais ou menos, crime de roubo. O teu cliente vai confessar? Não vai? Já tem que estar, vai confessar. Já conversasse com ele antes? Vai confessar. Lá embaixo, requerimento da confissão espontânea. Então, tu já vais organizando mais ou menos quais são as variáveis, quais são as hipóteses que tu vai poder arguir em alegações finais. Olha, conforme as testemunhas disseram aqui hoje, né, não ficou claro e da prova surgiu aqui dos interrogatórios, depoimentos, um mínimo de dúvida. Então, peço absolvição pelo 386, Então, tu vais montar mais ou menos, já vais preparado, porque tu já imagina mais ou menos o que vai vir. Né? Tu sabe mais ou menos o que as testemunhas de defesa vão dizer,
sobre o teu cliente, que é uma boa pessoa, que não estava lá no local do fato, ou que estava, ou que fez aquilo em legítima defesa, ou que não fez. Então, tu já sabe mais ou menos, tu tens um desenho mais ou menos do que vai acontecer, né? E assim, tu tem que estar preparado, não é para qualquer um, aquele velho jargão advocacia criminal não é para fracos, né? Isso cada vez mais a gente tem que reforçar isso, a gente tem que preparar. Quem quer advogar no criminal vai ser sempre bem-vindo, sempre bem-vindo. Nós não estamos aqui expurgando ninguém, só que venham preparados. A Acrimesc está aqui para isso, né? A Acrimesc é uma associação que existe para isso, para ajudar o fomento do estudo, preparar os advogados, aperfeiçoar cada vez mais. Então, assim, procure aperfeiçoamento, procure cursos preparatórios, curso de reciclagem, pós-graduação. É muito útil e é muito necessário para essas modernidades, né? Então, assim, finalizando já, Rogério, nós temos que estar preparados. Tem um dado, Rogério, que é muito interessante. Tu sabias que 80%, isso é um dado de 2015, tá? Que 80% das empresas que têm escritórios que prestam assessoria jurídica fixa mensalmente, elas não têm a previsão da contratação do advogado criminal. 80% elas vão buscar, quando se vê encrencada com alguma questão que envolva direito criminal, empresas, né, os empresários, enfim, elas vão buscar assessoria numa advocacia criminal especializada, né, numa advocacia criminal preparada para dar o melhor suporte. Então, já aconteceu diversas vezes comigo de colegas advogados que não estão ambientados, não estão, trabalham para empresas, fazem o trabalhista, fazem os contratos e tal, mas eles não estão preparados para o ambiente da advocacia criminal. Eles não sabem o que pode acontecer. Não, mas é assim na advocacia criminal? O prazo é esse? Mas o juiz pode fazer isso na audiência criminal? Vai ser tudo no mesmo ato? Eles ficam perdidos. Então, a gente tem que, quem quiser vir advogar nessa área, tem que se preparar, tem que estar preparado, tem que estar tem que ser cascudo, né? Tem que ser cascudo, não ser prepotente, mas ser combativo, né? Saber na hora de pedir, saber a hora de arguir. Tu tem que ir para uma audiência dessa, estava até falando hoje sobre isso, com a doutora Carla, que deve estar fazendo uma live agora com o Alexandre Moraes da Rosa. Então, assim, nós temos que ir para a audiência já. Quais são as possibilidades de nulidade? Tem que saber, o Jader também, Max, fala isso no curso. Tem que saber já quais são. Tu tem que ter decorado, se não souber. Tu tem que saber o que pedir. A nulidade do artigo 500 e tanto. Por quê? Porque não respeitou o artigo 200 e tanto da audiência. Porque teve cerceado isso, requeiro a preliminar. Então, assim, é um mundo novo que está vindo por aí. Essa pandemia serviu para a gente treinar um pouco dessa questão dessa oralidade, de ver como é que vai ser a dinâmica daqui para frente das audiências, audiência por videoconferência. Nós temos que ter alguns ajustes aí, né? Questão de conferência de sigilo, das testemunhas, né? Como é que a incomunicabilidade das testemunhas, nós temos que aperfeiçoar alguma coisa. Mas, assim, Rogério, em síntese, o advogado tem que estar preparado, o advogado tem que estar sempre em constante atualização, tá? Se eu hoje, o tribunal do júri não é o meu carro-chefe, né? Se eu apareço no tribunal de júri, aparece com o Renato Boabay está sendo contratado para um tribunal de júri, eu não vou deixar aquela pessoa desamparada, eu vou acolher ela, né? Só que eu vou me cercar de advogados que tenham um pouco mais de experiência no tribunal de júri, que gostem daquele tribunal de júri, e vou chamar para fazer o tribunal de júri junto comigo, sem problema algum. A gente tem que aprender a dividir, a gente tem que aprender o nosso local e saber qual é o nosso forte, qual é o nosso viés da advocacia, né? E não tem problema nenhum de um tribunal de júri convidar o Rogério para fazer um tribunal de júri comigo, um outro conterrâneo teu aí de Brusque, o doutor Alessandro, que é um expoente aqui na capital de fazer júri. Então, assim, eu convido o Alessandro, me cerco do Alessandro, como é que eu faço júri aqui e tal? O Alessandro foi meu parceiro no meu primeiro júri, eu chamei o Alessandro para fazer comigo, né? Para eu ficar mais confiante. Alessandro, como é que eu faço aqui? E ele me ajudou. Doutor Fernando Liza aqui também, um excelente tribuno.
Então, vou chamar o Fernando para fazer o júri comigo, que eu estou meio inseguro de fazer. É um júri mais cabeludo, é um júri mais, né, mais difícil. Fernando, me dá uma ajuda aqui no Tribunal de Júri. E o crime econômico e o crime financeiro, da mesma forma. Tu estás advogando na área criminal. Tu não sabe fazer um acordo de não persecução? Liga para a Luísa. A Luísa Walter, nossa colega da Crimesc, liga para o Rodolfo, 2 ícones de acordo de não persecução, sabem tudo de acordo de não persecução. Eu já tirei semana passada a dúvida com a Luísa, não tenho vergonha de dizer, eu não sei tudo. Ninguém sabe tudo. Então, assim, eu acho que esse aperfeiçoamento, esse aprimoramento, o advogado tem que estar sempre se atualizando, né? Não achar que sabe tudo, que pode prejudicar o cliente. Ô, doutor Renato, a advocacia criminal não é mais lugar para aventureiro. Não dá. E esse assunto do acordo de não persecução criminal que o doutor falou, se não cuidar, vai virar como se faz muito na transação penal. Às vezes o advogado não é da área criminal e fala, mas é só uma audiênciazinha no juizado especial, já olhou lá no processo e viu que tem uma proposta de transação penal, já entra lá na sala e fala, nós aceitamos. E aí muitas vezes inviabiliza um benefício para o cara nos próximos 5 anos, uma coisa que sequer teria viabilidade de denúncia, às vezes nem crime aquilo lá seria, e ele já entra lá, não conseguiu apreciar, e é isso que o doutor falava. Tá? Um outro ponto, né, e quero falar aqui na doutora Yara de Souza, doutora Renata de Albuquerque, doutor Jorge Paixão, que trabalha aqui comigo, né, são advogados experientes, e vê que um benefício, às vezes, é uma linha com anzol na ponta. Né? Não dá para chegar a ser ingênuo, ser tapado, não. Já tem a proposta de suspensão condicional do processo, é só ir lá e aceitar. Né? Não é isso? Perfeito. Tem que preparar o negócio, né? Pode ser um tiro no pé. Assim, Rogério, muito essa questão do feeling do advogado criminal, né? Chega assim, às vezes, muito, né? Como tu ponderaste, chega um processo já está pronto, mas já tem a proposta de acordo de não persecução ou a proposta de transação num crime, né, de menor potencial, aceita. Não, cara, para que tu vai aceitar? Né? Tu não precisa aceitar. Uma questão rotineira, assim, questão de prisão temporária convertida em domiciliar, que aconteceu muito por causa da pandemia. Tá? O cara estava preso em prisão temporária ou prisão preventiva e a juíza ou o juiz foi lá e converteu em prisão domiciliar. Com o uso de tornozeleira eletrônica. Um advogado menos experiente vai chegar e vai atravessar um pedido. Não, eu quero a revogação da prisão total. Cara, para que eu vou pedir? Para que eu vou pedir a revogação da prisão domiciliar em época de pandemia que ninguém podia sair de casa? Por que eu vou pedir se lá no final, se eventualmente ele for condenado, esse tempo que ele está cumprindo de prisão domiciliar eu vou poder detrair da pena? Por quê? Então, assim, essa experiência, essas questões, né, esses toquezinhos, esse feeling da advocacia. Isso. Tá. Doutor Renato, quero falar aqui, a Jordana falou que está pensando em trocar de área, falar para ela nem pensar, porque 2 criminalistas dentro de casa não vai dar certo. Tá a Luciana, que eu vou cobrar dela, uma baita de uma acadêmica de Direito da primeira fase do curso de Direito, já alinhavando aqui a monografia dela aqui durante a live. Tá bacana. Fechado com ela. E eu quero voltar nesse assunto, né? Porque o advogado, muitas vezes, né, como o doutor falou, às vezes nós somos um lobo solitário. E nós precisamos cuidar, por quê? Porque tem caminhos na solidão da profissão, ficar estudando, ficar ali muito concentrado, que às vezes pode levar para um caminho ruim. Né? Por isso que o nível de alcoolismo, às vezes, é muito alto entre advogados. Né? Enfim, então precisamos ter cuidado. E aí entra essa parte que o doutor falou, né, de poder ter uma rede de amigos, uma rede de contatos, de bons contatos, para a gente poder ligar. Né? Eu quero aqui, né, agradecer de público, né, a doutora Elisângela Chapo, né, que quando eu estava com uma situação, eu estava perdido, né, estava num desânimo danado lá durante a pandemia na minha casa, e aí no nosso grupo da Crimesc, ela botou lá uma decisão, né, de como ela conseguiu quebrar
né, uma súmula do STJ para fazer chegar o meu recurso lá. E eu chamei ela para conversar no privado, ela me passou todo o caminho e eu fiz, olha, deu 5 dias, doutor Renato. Né, eu estava ali com o meu cliente, né, um dos principais clientes, estava ali, né, já numa prisão domiciliar. Então, graças a ela, né, às vezes a gente fica muito concentrado, acaba, né, daqui a pouco vindo ali só uma nuvem negra e a gente também não consegue enxergar. E aí tem Rogério, uma doutora Elisângela Chapo, que está ali, a doutora... todos os outros, doutor David, né, do nosso grupo. Então, isso é muito importante. Por isso, né, que não adianta querer se trancar dentro do escritório da advocacia, achar que sabe tudo, às vezes tem vergonha de perguntar, né, fala aqui, né, que eu tenho assim, uma grande alegria quando ex-alunos meus vêm aqui no meu escritório, trazem o processo deles aqui para a gente discutir um caminho. Às vezes, né, tem mais uma mente, aqui eu conto também com uma equipe de advogados, conto aqui na área criminal com o doutor Daniel Lima, e a gente discute, a gente senta, né, a gente faz o papel, muitas vezes, o advogado do diabo para testar as coisas, né, e por isso que é importante a Ordem dos Advogados do Brasil, né, que é uma entidade que nós precisamos participar, nós fazemos parte dela, né, e também associações como a nossa Crimesc, do qual o doutor Renato é presidente. Então, queria assim, nós estamos aqui com poucos instantes da nossa live ainda, doutor Renato, mas passasse um panorama bem breve do que é essa nossa entidade. Nós temos a Associação dos Advogados Criminalistas, né, do Brasil, né, da qual o doutor Hélio Brasil aqui é representante, a doutora Adriana Spengler, que está nos acompanhando aqui na live também é representante, mas nós temos a nossa Crimesc, tem lá o site da Crimesc, tem lá um artigo super bacana que eu li dia desses, né, da doutora Yara, do doutor Alessandro, falando da criminalidade econômica. Como é que funciona ali já para os nossos novos advogados, doutor Renato, e também para os nossos estudantes, que podem usar isso também, né, como uma entidade, como sendo suas também? Perfeito, Rogério. Assim, cara, assim, ó, a advocacia criminal ali, ó, ela não pode, como tu bem disseste, não pode ficar isenta e desligada, desconectada das outras áreas. A advocacia criminal hoje, ela se faz com multidisciplinar, né? Nós precisamos de peritos nos auxiliando, nós precisamos de psicólogos nos auxiliando. Então, assim, é uma série, é muito legal essa área da advocacia, essa mudança de paradigmas em que a advocacia está passando, processos judiciais, processos enormes, enfim, que precisa de ferramentas modernas para a gente trabalhar hoje em dia. Para finalizar, Rogério, acho que está acabando nosso tempo, né? Colocar a Crimesc à disposição, tá? É um grupo de associados aí, de advogados criminalistas. Nós estamos com cerca de 350 associados aí espalhados por todos os rincões do Estado. É uma associação que foi fundada em 1982. A nossa intenção, nosso alicerce é o aprimoramento, é a troca de experiência. Como tu disseste ali num grupo, num bate-papo de WhatsApp do grupo da Crimesc, que a gente consegue resolver várias coisas. Então, a associação vinha, nesse ano, fazendo vários eventos com a doutora Adriana Spengler. A gente tinha como propósito esse ano fazer, no mínimo, 2 eventos por mês, para fazer bastante evento de capacitação para os associados, que é esse um dos pilares da Crimesc, tá? Então, infelizmente, a pandemia não deu, mas nós começamos a fazer as nossas lives. Amanhã tem a 3ª live da Crimesc. Convido a todos a prestigiar, tá? A nossa Crimesc vai completar 38 anos, agora em dia 5 de agosto. Já tivemos aí expoentes advogados como o presidente, doutor Leoberto Caon, doutor Evaldo Sebastião Teixeira, doutor Estanil Weber, uma mulher advogada, tá? Criminalista, já presidente da nossa associação, lá no IDES de 1980, a advocacia criminal já privilegiava, sim, a mulher advogada, tá? Doutor Carlos Pinto da Luz também já foi nosso ex-presidente, tá? Doutor Valdir Mendes e o último nosso ex-presidente, doutor Hélio Brasil. Então, são grandes ícones e muito sempre à disposição. O feedback na associação, a troca de experiência é sempre muito válida. Eu te agradeço, Rogério, já finalizando aqui, que o nosso tempo está esgotando o convite, tá? E me coloco à disposição, se tu quiser continuar, também podemos
continuá-la, para mim não tem problema nenhum. Eu é quem te agradeço, né? Não é possível que a nossa live já está batendo aí em 1 hora. Convidar todo mundo para na semana que vem, nesse mesmo horário, vou estar aqui com a doutora Adriana Spengler falando da criminalidade econômica do colarinho branco. Doutor Renato, muito obrigado, doutor Renato. Muito obrigado a quem nos acompanhou.